Boa tarde, meus amados irmãos, tudo bem? Meus amigos, muito boa tarde, a paz do Senhor esteja com todos nós, né? Hoje eu vou falar de um assunto curioso, né? Um assunto que, assim, a gente não encontra sobre esse assunto dentro da Bíblia, mas é fácil a gente deduzir, né? É que eu reparei, assim, tirando por mim, entendeu? Tirando por mim, tudo assim que eu falo, eu me incluo, né? Sobre emagrecimento, né? Sobre emagrecimento e o evangelho no emagrecimento. Vocês vão falar assim, pô, mas emagrecimento não tem nada a ver com o evangelho. Se vocês forem reparar a vida do mestre, dos discípulos e dos apóstolos na Bíblia, é fácil de imaginar que eles não eram gordos, né? Não, não tinham esse problema de engordar. Eu vou apresentar aqui alguns tópicos porque isso não acontecia. Era provável que não acontecia. Pode até ser que existiam evangélicos gordos, né, na época, mas isso pode ser que, assim, fisiologicamente falando, né, pode ser que na época na vida de Jesus e seus apóstolos e discípulos, dos grandes homens da Bíblia, é fácil de imaginar porque eles não eram gordos, né? Entendeu? E vou falar assim rapidamente sobre isso, tá? Primeiro tópico, faltava tempo para ficar ocioso, né? Eles eram ocupados na obra, eram extremamente ocupados no evangélico, no evangelho. Jesus, o mestre, ele era o tempo todo ocupado com a pregação do evangelho, com a divulgação do seu próprio evangelho, né? Do evangelho do Pai, entendeu? Com as boas novas. Então ele não tinha tempo para comer, entendeu? Para ficar comendo. Ao contrário aí de nós, evangélicos modernos, né? Crentes modernos, que a gente gasta o tempo comendo. Disse que crente come muito, né? Isso relativamente é verdade. Isso em termos é verdade, né? Geralmente os evangélicos comem muito, né? Eu acho que para compensar o que não bebe, né? E que acha que beber é pecado, tomar uma bebidinha, um vinho é pecado, né? Entendeu? Que a maioria das igrejas pregam assim, né? Depois eu vou falar sobre isso também, né? E aí é comida. Comida para o evangélico não pode faltar, senão ele acha que está passando fome, né? Segundo o segundo tópico, né? É proibido glutonaria no evangelho. Os evangélicos, principalmente quando tem festas, né, quando vão a casamentos, coisas assim, comem demais, entendeu? Ser glutão, ser guloso, comer muito, é pecado. É pecado você comer muito. Isso está dentro da Bíblia, né? Isso está escrito na Bíblia. Depois também vamos falar sobre isso, tá? Alimentação saudável necessária. Eles só comiam o necessário. Isso também está lá dentro da Bíblia. Você pode achar na história do povo de Israel, entendeu? Que se prolongou por um longo período, né? A alimentação era saudável e era uma alimentação estritamente necessária. Só comiam o necessário para alimentar o corpo, né? Para manutenção da vida.
né? Tinham vários alimentos, né, que os evangélicos, os discípulos e os apóstolos não podiam comer, né? Isso proibido pelo próprio mestre, né? Isso também está dentro da Bíblia, né? Eu não vou apresentar aqui, mas também encontramos dentro da Bíblia, tá? Caminhar sem parar em prol do Evangelho. Como na época não existia carros, não existia transporte público, né? As viagens eram feitas caminhando. Então eles caminhavam, como eles moravam numa região de deserto, de clima seco, clima árido, e era uma região totalmente desértica, né? E assim, é até hoje lá, assim. Hoje tá um pouquinho melhor, porque hoje já a modernidade já chegou lá, né? Mas na época era bem rústico o negócio. Então, as viagens em prol do evangelho, as viagens de igreja a igreja, de cidade a cidade, eram feitas a pé ou no lombo de burros e cavalos, né? A maioria das vezes era a pé. E outra, carregavam-se. Eles não carregavam muitos pertences, mas assim, os pertences pessoais, né? Entendeu? Então era tudo feito a pé. Então a caminhada era de lei, né? Na época de Jesus, na época dos apóstolos, né? Dos apóstolos. Então isso ocasionava um fortalecimento, um enrijecimento muscular e, e a magreza, né? O condicionamento físico do corpo e eles permaneciam magros, né, e saudáveis, né? É viajar para pregar o evangelho, ainda mais nessas condições, a pé, era saudável porque era o evangelho. O evangelho já é boa nova e saudável, né? Para falar de coisas agradáveis, saudáveis, né? E a pé, né? Hoje em dia, o evangélico, o crente, ele não quer ir nem, não quer andar 5 metros a pé, né? Lá eles andavam 100, 200, 500 quilômetros a pé, entendeu? Andavam de um país a outro a pé, porque lá as cidades, os países são tudo interligados, né, na Palestina. Então esses trajetos eram feitos a pé. Se você olhar no mapa, até no mapa do mundo, e for comparar esses lugares que eram feitas essas viagens, que também está na Bíblia, você vai encontrar grandes distâncias. Se você for medir, vai dar 800 quilômetros, 1.000 quilômetros, tudo feito a pé, tá bom? Obedecer a Deus em primeiro lugar, né? Se Deus mandava ir, se Jesus mandava ir, eles iam a pé, não importava a distância, iam a pé até chegar ao local, entendeu? As viagens eram demoradas, né? Mais uma vez, eu estou falando a pé. Então, obedecer a Deus era primordial na época. Aí não dava tempo de engordar, né? Aí não tinha como engordar, né? Porque caminhavam-se muito. E outra, os trabalhos também, os trabalhos que eles faziam, eles trabalhavam também. Era braçal, entendeu? Era trabalhos braçais. Então, na época não tinha esses trabalhos de escritório, né? Então, só quem trabalhava sem fazer esforço era o pessoal da corte, né? Os outros, os súditos, era tudo trabalho braçal. Então, obedeciam a Deus em primeiro lugar. Se Deus mandava, tinha que ir. Se Deus mandava jejuar, tinha que jejuar, entendeu?
E o último tópico aqui que eu listei, mas tem mais, tem muito mais, tá? É que eu não vou estender um pouco o vídeo, esse vídeo vai ser bem curto, entendeu? Jejuar para os dias maus, né? O próprio Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, né? Os apóstolos jejuavam, os cristãos jejuavam, né? Os discípulos também jejuavam, né? E jejuavam para os vários propósitos, né? Então, e hoje ainda os evangélicos também, os cristãos têm esse costume, né? Embora, assim, muita gente não gosta de jejuar, né? Mas jejuar por um propósito específico é válido, viu, gente? É necessário. E Jesus mandou orar e vigiar e jejuar, né? Isso também está dentro da Bíblia, né? Então, ele citou assim que essa, quando veio o, né? Ele citou dentro da Bíblia assim, esta casta de demônio, está escrito lá, essa casta de demônio só sai com jejum e oração, né? Então, jejuai, vigiai e orai, né? Para que não cair, para não caíres em tentação, né? Entendeu? Para que Deus, para algum objetivo que você tenha, assim, algum propósito que você tenha, mas não adianta você jejuar esperando uma bênção sem obedecer a Deus, sem levar uma vida obediente a Deus, tá bom? Entenderam o porquê o emagrecimento no Evangelho, né? É um assunto que eu nunca vi ninguém abordar, né? Esse assunto. Fica até meio sem graça de falar, fica até meio. Fica até meio sem jeito de falar, né? Sobre esse assunto, mas dá para entender. O caso de Jesus, eu imagino, né? Eu imagino e já vi alguns falando também que além de magro, ele poderia ter o corpo atlético, por ser carpinteiro, né? E por trabalhar com o pai dele, entendeu? Trabalho braçal, né? Trabalho de carpintaria. Devia ter o corpo atlético, né? É isso aí, gente. Esse vídeo é só para falar sobre isso, né? Reflitam aí sobre o emagrecimento e o evangelho. Se vocês acharem que o assunto não tem nada a ver, deixem nos comentários aqui embaixo, tá? Deixem likes no canal, tá bom? Curtam os vídeos aí e se inscrevam também, tá? Obrigado desde já e até o próximo vídeo. Tchau, fiquem na paz.